Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez, trazendo aqui algumas reflexões sobre Espiritismo e Umbanda. Muitas vezes eu já vi pessoas falando o seguinte, principalmente os adeptos da Umbanda. O médium pode ter, o espírito pode ter mais de um médium, e muitas pessoas falam, principalmente na Umbanda, que não, ou que pode ter um ou dois. E quero trazer aqui algumas reflexões que são oriundas do Espiritismo, né? Porque quando a gente interpreta, a, quando nós interpretamos a mediunidade é uma capacidade física, como a gente tem, é uma sensibilidade física, como a gente tem a visão, o olfato, a fala, a audição, o tato. E a mediunidade, ela tem essa predisposição que serve, né? Quando a gente faz o tato, audição, fala, visão, ela serve para a inter-relação das pessoas no mundo físico, certo? A mediunidade, ela serve para a inter-relação das pessoas entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como você tem essa capacidade de conectar com as questões da espiritualidade, através da mediunidade, seja ela qual for, por que não um espírito se conectar ou ter um processo mediúnico com várias pessoas ao mesmo tempo? Por exemplo, eu sou médico. Eu trabalho no meu consultório, trabalho num hospital, eu trabalho num posto de saúde. Porque eu sendo uma pessoa só, eu vou ter contato com várias pessoas, seja as pessoas que trabalham comigo no consultório, as pessoas que trabalham comigo no posto de saúde e as pessoas que trabalham comigo no hospital. E aí eu uso a minha visão, a fala, a audição para me comunicar com essas pessoas. Por que isso não poderia acontecer com a espiritualidade? Já que a mediunidade é uma capacidade e um atributo que serve para se comunicar entre espíritos, seja eles espíritos encarnados para encarnados, espíritos encarnados para desencarnados. Então, quando nós começamos a compreender que a mediunidade é uma capacidade e uma perceptividade que o ser humano tem, independente, aí vai depender do grau que cada um tem, como o meu grau de visão. Eu uso óculos, hoje eu estou sem óculos, que está muito sujo aqui. Aí, dependendo do grau que eu tenha da minha visão, eu vou ter que ter, para a correção da minha visão, o óculos, para corrigir esse processo. Mas sem ele, a minha visão é limitada. Então, as questões da mediunidade, elas também, dependendo do grau que acometa a pessoa, ela pode ocorrer de maneira limitada ou de uma maneira bem amplificada. Por que não? Né? E aí, quando nós falamos de um espírito se comunicar com mais de um médium, a gente entra para uma senda que o Espiritismo estuda bem. Existe um fenômeno chamado ubiquidade, que é
a capacidade que o espírito tem de se comunicar ao mesmo tempo. O que seria a ubiquidade? Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos para as pessoas me fazer claro. Eu estou falando com vocês através de um celular. Eu poderia, através desse celular, manifestar aqui uma videoconferência e, através desse vídeo, me comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos supor que a energia do meu pensamento, ela reverbere e possa acontecer da mesma forma, e fazer uma espírito conferência da mente do espírito que está irradiando para os médiuns a que ele queira determinar as informações. Então, claramente, um espírito, segundo essas informações, isso foi estudado muito bem pelo Espiritismo, ele pode entrar e irradiar. No Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: na pergunta que Kardec coloca, ele fala assim, mas os espíritos, então, ele se divide? A espiritualidade responde, não, ele não se divide. Um espírito, a sua individualidade não pode se dividir. Então, o que acontece? A espiritualidade responde, ele irradia. E nesse processo de irradiar, é como se fosse o Sol. O Sol está a milhões de quilômetros da Terra, mas a sua luminosidade aquece para todos os lugares. Ele pode atingir a mim aqui e alguém lá em São Paulo. Mas o Sol, ele está aqui? Não. Ele está a milhões de quilômetros da Terra. O pensamento, não há fronteiras para ele. Na mediunidade, tudo ocorre através da ligação mental. E o pensamento percorre os espaços com uma rapidez tão fluida que é como se o tempo não existisse. Então, ele pode irradiar o seu pensamento e até manifestar mediunicamente sem estar presente, por exemplo, no seu terreiro. Ele pode estar vibrando da altura, mas vamos botar aqui, um espírito capaz de manifestar esse tipo de informação tem que ser um espírito altamente elevado. Nós não vamos ver estes tipos de manifestações corriqueiramente. O espírito, ele tem que ser altamente elevado. O médium, para poder receber esse tipo de manifestação, provavelmente também tem que ser um médium bem treinado, merecedor de tal acontecimento. Então vamos colocar aqui. Alguns fenômenos desse ocorreram com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, que mostraram determinadas circunstâncias aonde a espiritualidade à distância manifestava no pensamento deles. Mas é uma informação que é agregadora para os irmãos da Umbanda. Porque a gente vê ainda irmãos achando que incorporar o espírito entra dentro do corpo. E não acontece isso. E se ele acha que não entra dentro do corpo, ele acha que o espírito está ali do lado. E é a grande maioria do que acontece na mediunidade. Você está dentro do teu terreiro, o espírito está ali do seu lado. Mas é importante que o irmão tenha noção que existe a possibilidade desse tipo de manifestação. Para depois não ficar falando por aí, não, mas que isso não acontece, não sei o que lá, porque para mim isso eu não acredito. Meu irmão, estamos aqui para colocar em pauta conhecimento. Se isso é provado ou não,
eu não posso dizer. Isso foi estudado no Espiritismo. Se o Espiritismo fosse provado, ele não estaria no campo da religião, ele estaria no campo da ciência. Então não há provas disso. Mas o que eu posso dizer do meu raciocínio em cima de 30 anos do Espiritismo, de estudo em cima desse tipo de coisa, existe questões nesse nível de ser plausível. E sendo plausível, ninguém pode afirmar que não pode acontecer. Ninguém pode afirmar que isso não está dentro de uma razoabilidade de acontecimentos. Não é comum, mas dizer que não acontece e dizer que isso é mentira, existe uma grande diferença. Convido os irmãos a começarem a estudar. Futuramente, nós começaremos a fazer uns questionamentos do Livro dos Espíritos. Isso vai ser uma empreitada grande, para transcrever para os irmãos ubandistas. O Livro dos Espíritos é um livro que dá uma base muito grande. Ele já vem agregado com a experimentação de Allan Kardec nessas questões. Ele coloca muitas questões que os umbandistas nunca nem pensaram. E é importante que a gente agregue esse conhecimento para as nossas manifestações dos terreiros. Não é transformar, eu sempre vou repetir, eu não quero transformar um umbandista em um espírita, mas eu quero tirar da mentalidade do umbandista simplesmente essas questões que ele trata num padrão raso de conhecimento, que está muito mais aprofundado dentro do Espiritismo. Vai ser agregador, vai trazer uma amplificação da visão do umbandista, vai promover uma forma de trabalho no seu terreiro que vai levantar conhecimentos e formas de trabalho diferenciadas. Vai dar a oportunidade ao seu guia espiritual poder proporcionar a você, meu irmão umbandista, trabalhos novos que, se você não tiver esse conhecimento, ele não vai poder propor. Essa é a minha visão do conhecimento, agregar. Se os irmãos querem essa proposta, estaremos juntos com isso. Se os irmãos não quiserem, procura os canais que só falam de canto, de felicidade, de superficialidade. Se os irmãos só querem falar por que o Exu falou, deixou de falar, o que pode isso, pode naquilo. Meus irmãos, existe uma gama de conhecimento muito grande que a gente pode adquirir. A minha proposta é para quem quer aprofundar. A minha proposta é aquele que quer agregar o conhecimento. Quem não quer, vai para o canal de fazer bobeirinha. Aqui a gente vai falar de coisas profundas dentro da espiritualidade. É isso que eu deixo para os meus irmãos e é isso que é minha proposta. Aprofundar os conhecimentos e agregar conhecimento de tudo quanto é área. Conhecimento não ocupa espaço na cachola. É isso que eu quero deixar para os meus irmãos. Boa noite, boa tarde e bom dia para quem fica. Axé.